Fala pessoal, tudo bem? Hoje é a segunda live de aquecimento da Masterclass Dobre os Lucros do seu supermercado, que vai estar acontecendo agora. Pessoal que já for chegando aí, já vai clicando para curtir, já compartilha isso com os amiguinhos e bora pra cima. Deixa eu compartilhar um pouco do cenário que eu tô aqui hoje, olha só que lindo. Cristo lá, ó. É incrível como a câmera não pega exatamente o melhor cenário, mas saiba que essa é a vista maravilhosa aí que a gente está tendo. Mas vamos falar sobre liderança, né? Como que você pode ter grandes líderes? O seu negócio para funcionar, você precisa ter líder. Quem faz acontecer são os líderes. Você pode ter a equipe toda de baixo girando, você pode ter a equipe toda. Todo o seu time de baixo girando, mas a liderança é quem garante que o negócio realmente aconteça. Então, a liderança é um dos pontos mais importantes. Deixa eu só deixar carregando aqui. A liderança é um dos pontos mais importantes para você poder chegar lá. Então, vamos falar sobre isso, né? Sobre como ter, como achar, como treinar, como formar. Como treinar, como formar lideranças, né? O que você pode fazer para formar lideranças? Como é que você faz para ter líderes dentro do teu negócio? Quais são as sacadas que você vai poder ter para ter liderança? Então, líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. Então, o líder é aquele cara que vai pegar e fazer a coisa acontecer. Então, pode girar todo mundo de baixo, mas se você tiver alguém que toque o negócio junto, você tende a conseguir desenrolar esse negócio da melhor maneira possível. Galera que está entrando aí na live, já clica aí para já dar like. Já clica aqui para dar like. Já clica aqui, ó, na setinha para convidar o pessoal para poder vir para a live. E quem não fez isso ainda também, vai lá agora, sem pensar muito, vai lá agora e clica para convidar 5 pessoas, bota a hashtag Tamo Junto. E faz um comentário. Você é de qual cidade? De qual região que você está falando? Você é da onde exatamente, né? Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Bota aí, clica na setinha para cima, convida 5 pessoas e bota hashtag TMJ, que é Tamo Junto, para eu saber, inclusive, quem está aqui, quem realmente está comprometido, quem realmente quer que a gente ajude e tudo mais. Então, quando a gente fala de liderança no supermercado, a gente está falando de nível gerencial, a gente está falando de gerente e a gente está falando também dos encarregados, ou também conhecido como líderes de seção. Cada um desses tem funções diferentes, né? Quando a gente fala de Olha a minha sócia aqui falando que ama muito trabalhar comigo. Tamo junto. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de algumas coisas que são importantes. Deixa eu virar a câmera aqui e virar para cá, só para você entender. Pronto, olha que legal. Dá pra gente fazer uma coisa legal aqui, tipo isso. Então, quando a gente fala de liderança, eu estou falando a gente tem um nível aqui acima, né? Que são as lideranças internas, e eu tenho um outro nível aqui, que é o nível de diretoria. Mas na maior parte das vezes, nosso problema está aqui e está aqui. Esse cara aqui, ele é muito mais de direcionar, resolver problemas. E é o cara também que, além de direcionar e resolver problemas, é o cara aqui desse grupo aqui, que é o gerente, que é o cara que também vai treinar os encarregados. Os encarregados já têm função mais operacional. Já são líderes com o objetivo de fazer junto. Esse cara aqui, de encarregado líder de seção,
ele tende a fazer junto, ele tende a estar executando junto. O gerente já não está mais executando junto. E esse é um dos erros maiores, né? Porque boa parte dos gerentes querem executar junto. E aí quando o cara está executando, ele não está olhando o que está acontecendo no resto da loja. Então o gerente não pode ser um executor, ele tem que ser o cara aqui que vai pegar e fazer o negócio acontecer. Enquanto o encarregado aqui, esse encarregado, ele está mais no nível operacional, então ele faz junto. Então ele muitas vezes vai estar atendendo o cliente, no caso do encarregado de açougue. Ele vai estar, por exemplo, ele vai estar atendendo o cliente, ele vai estar olhando se a porta de carne está atrativa, ele vai ver como é que está a desossa e se tiver que pegar ele vai atender. Então quando a gente fala de encarregado, eu estou falando de um tipo de liderança que é muito mais presente, que é aquela liderança que faz junto, né? Quando a gente fala de nível de gerência, já não é mais uma liderança que dá para fazer junto. Ela tem que direcionar, porque se eu sentar no caixa, eu perco a visão da loja. Se eu entrar para dentro do açougue, eu perco a visão da loja. Se eu parar para atender no balcão de laticínios, lá da padaria, eu perco a visão da loja. Então ele não pode perder a visão do todo, né? Então ele tem que estar rodando na loja e fazendo. Óbvio, né? No horário de pico ele fica lá na frente de loja ou fica lá perto do açougue, que são os locais de maior volume de cliente, onde provavelmente dá mais merda. Mas os encarregados, eles têm uma função de muito mais liderar fazendo junto, né? Então, é um pouco diferente, né? Hoje, por exemplo, eu estou em nível de direção, nível de diretoria. Então, por exemplo, hoje eu liguei lá pro pessoal do Monte Carlos, lá da Jéssica, e amanhã a gente tem uma reunião cedo. Para quê? Para direção. A gente tem que ajustar um monte de coisa, os atacados estão batendo lá na gente, e a gente vai ter que ajustar um monte de coisa que a gente vai fazer. Desde mudar a estratégia, mudar o posicionamento da marca, de produto. A gente vai fazer uma revolução lá naquela loja. Tentei falar com a Cindy hoje, não consegui ainda, mas devo falar com a Cindy para ter reunião ainda hoje com ela. E estava reunido com outra pessoa para falar sobre a compra de uma nova loja, né? De 4 novas lojas. Então, quando a gente fala de nível de liderança, nível de encarregado, eu estou falando do cara operacional que faz junto. Então, um encarregado de mercearia, se der mole, monta a ponta junto com o repositor, ajuda no layout, ajuda a abastecer se for necessário. Ele dá a diretriz para cada um dos repositores e vai ajudar fazendo junto. Abastecendo ponta, puxando cross, ajustando, vendo se não tem nada sem preço, olhando validade. Então, quando a gente fala de encarregado, de líder de seção, de supervisor de seção, né? Nível de encarregado, né? Liderança direta abaixo dos colaboradores da loja. Esse cara é uma liderança infinitamente participativa dentro do processo, ele faz junto. Então, entendendo isso, o que você precisa para tocar a loja de verdade é ter bons gerentes, bons encarregados. Porque você pode ter que trocar todo mundo da tua operação, ou seja, sei lá, tem que mandar todo mundo da padaria embora. Mas se você tem um bom líder de padaria, você pode trocar todo mundo, vai botar gente nova e o líder de padaria vai deixar aquilo ali rodando. Se você tiver um bom líder de açougue, você pode trocar todos os açougueiros e o açougue não vai sentir em nada a saída das pessoas. E aí, o que eu percebi, inclusive discutindo isso até com meus próprios black belts, é que a operação vai continuar girando, né? O supermercado é a última opção de trabalho das pessoas, né? Então, eu normalmente não vou trazer os caras com um sonho, achando fantástico trabalhar no segmento do supermercado. Então, o que eu tenho que fazer para poder reter essa galera, né? Eu tenho que me preocupar com as minhas lideranças, que são elas que vão tocar. Eu posso ter giro de gente de baixo, mas se eu mantiver ali o meu corpo de liderança ali comigo, tocando, fazendo, o negócio pode explodir. Então, na minha visão, para você conseguir fazer o negócio acontecer,
você precisa pensar no teu corpo de líderes. Eles tocam, eles garantem com que a sua operação realmente rode e funcione. Então, se você quer, num longo prazo, não ficar dependente de colaborador, você precisa formar pessoas de nível tático, que é gerente, e nível operacional, que são os encarregados. Eles vão fazer o negócio acontecer. Ah, Leandro, mas eu tenho hoje, sei lá, quatro pessoas só. E o que eu faço? Você bota um para liderar e bota as 3 pessoas debaixo deles. Pega o mais comprometido para liderar e forma ele. Os outros serão liderados. E tá tudo bem. Se você entender que o jogo é formar os líderes, o jogo para você muda. Você vai conseguir ter um resultado melhor. Porque o nosso segmento tem um turnover absurdo. O que é turnover? É giro de gente. Então, como gira muita gente, faz com que a gente tenha problemas por causa desse giro estratosférico de pessoas. Faz com que eu não consiga manter um processo bom rodando sempre. E o maior problema do nosso negócio é que tem que ter a rotina dia sim, dia também, todo dia. Dia sim e dia também, todo dia. E anota esse código, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Dia sim, dia também, todo dia. Se a gente conseguir manter a rotina de dia sim, dia também, todo dia, o negócio pode funcionar. Leandro, me explica melhor o que você está fazendo, né? Eu vou fazer uma sequência de mais de 20 lives todos os dias. E nessas lives são lives de antecipação, são lives de aquecimento para Masterclass Dobre o Lucro do Seu Supermercado, que vai acontecer agora em abril. E ela é presencial, ao vivo, e eu vou dar um monte de conteúdo muito foda. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Eu preciso fazer com que você aprenda alguns conceitos para quando você chegar lá, você não chegar lá completamente perdido. Então ontem a gente falou sobre time, né? Falamos sobre as quatro pontos chaves lá para o time, e hoje a gente está falando sobre liderança. E hoje, em cima das lideranças, a gente está falando de quê? De que existem 3 níveis, que é o nível lá operacional, tático, estratégico, diretoria nível estratégico, gerência nível tático, encarregados nível operacional. E aí, o que eu estou dizendo é, se você formar bem os seus líderes, pouco importa o giro da quantidade de pessoas que tiver na sua loja, que isso não vai impactar no teu resultado, porque necessariamente você vai ter um resultado bom por causa disso que eu estou te falando. Porque você tem gente, por exemplo, você tem bons encarregados operacionais. Você tem gente boa ali tocando. Então eu posso mandar todos os repositores meus embora. Se eu tiver um bom encarregado de mercearia, eu vou trocar os repositores e a mercearia não vai sentir impacto da troca daquelas pessoas. Porque o processo não vai deixar de ser executado, porque eu tenho uma boa liderança tocando aquela operação, aqueles processos que estão dentro daquela operação. Quando você entende isso, você começa a entender aonde você precisa investir. Então, seu tempo deve ser investido, seu tempo deve ser sempre investido aonde? Em gente. Em quais pessoas? No cara lá da ponta da operação? Não. No nível de encarregado. Então, os investimentos devem ser nos encarregados, pois eles tocam a operação. Eu falo com vocês e vou escrevendo. Então, entendido isso, eu começo a entender, quando a gente fala de liderança de supermercado,
eu começo a entender que eu preciso sair da teoria que todo mundo fala e partir para algo um pouco mais prático, que é investimento nas pessoas certas, investimento nas pessoas certas, nos níveis certos, né? Então, qual o nível que eu preciso investir? Nível operação. É quem toca, quem faz acontecer, quem vai fazer o negócio realmente dar certo. Então, entendi isso? Entendi isso. Então, independente da quantidade de pessoas, independente da quantidade de pessoas, você sempre deve formar líderes. Você sempre tem que estar preocupado em formar lideranças para o teu negócio. Você sempre tem que estar preocupado em formar liderança para os seus negócios. E essas lideranças, como eu disse, pode ser o cara que está começando contigo. Você é pequenininho, tem 3 pessoas trabalhando contigo, uma vai ser teu braço direito, que vai te ajudar em tudo. Então você já coloca esse ponto aqui. A outra é que você precisa que os seus encarregados não sejam especialistas, eles precisam ser polivalentes. Então, o segredo da liderança do nosso segmento é a polivalência. O que é a polivalência? Polivalência é as pessoas saberem fazer um pouco de tudo. Por quê? Porque no nosso segmento, nesse momento, pode ser que alguém falte, dê dor de barriga, alguém faça alguma coisa grave que você tem que mandar embora, e você necessariamente vai ter que substituir aquela pessoa. Então, quando a gente fala disso, a gente começa a entender os caminhos que a gente vai ter que tomar para poder fazer. Então, a minha ideia é que nesse momento, você possa melhorar a sua operação. Na Masterclass eu vou te explicar a estratégia que vai dobrar a tua venda, que vai aumentar em 2, 3% a sua margem, que vai reduzir sua despesa. Mas nada disso vai ser possível se você não entender sobre time, nem sobre liderança, e nem sobre todos os outros assuntos que a gente vai abordar daqui até a Masterclass. Então essas lives de aquecimento tem como objetivo te preparar para esse evento tão foda que eu vou estar fazendo na Masterclass, porque lá eu vou fazer você ganhar dinheiro naquela semana. Você vai sair da semana com dinheiro no bolso. Então isso é importantíssimo para o negócio poder andar e para a coisa poder dar certo. Então, se você não entender que o jogo é de formar esses líderes, de formar essa galera que vai tocar para você, você dificilmente vai conseguir... Você dificilmente vai conseguir ter perenidade no seu negócio. Você não vai conseguir fazer esse negócio durar durante muito tempo. O negócio do supermercado chega no final das contas que ele vira quase um aluguel. Pô. Que todo mês vai deixar para você um delta X lá de lucro. Qual é o problema? Você precisa que essas rotinas de dia sim, dia também, todo dia, aconteça sempre. Então, como que eu faço? Então, para a rotina acontecer dia sim, dia também, todo dia, você precisa formar gerência e encarregado. Legal, eu preciso entender que esses caras têm que se tornar pessoas polivalentes. Ok. Aí, mais do que tudo você precisa estabelecer padrões, processos, rotinas e rotas para que a sua liderança execute. Então é importantíssimo que você defina padrão, rotina, rota e tudo mais. E aí você me pergunta assim, Leandro, mas o que é padrão, rotina, rota? Deixa eu mostrar aqui, ó.
Eu estou escrevendo aqui para você poder entender. O que é padrão, rotina? Padrão é, por exemplo, um checklist para verificar. Padrão é, por exemplo, um processo de recebimento. Padrão é um formulário de registro de quebras operacionais. Padrão pode ser um monte de coisas. Padrão pode ser, por exemplo, o passo a passo do dia D que você vai fazer. Padrão pode ser, por exemplo, as ações de Páscoa que você fez ano passado e deu muito certo, e aí você quer repetir isso. Aí você tem um documento que está registrado com tudo que você fez ano passado para você aplicar esse ano de novo. Isso tudo aqui são padrões. Então todas essas coisas aqui que eu falei, tudo isso daqui, todas essas coisas aqui são padrões. Padrões que tem que ser seguidos pelo time, pela equipe para poder dar certo. Então todas essas coisas aqui ajudam você nesse processo. Então, se você quer ter resultado, uma das coisas que você precisa ter é rotina, padrão, processo, ferramenta para a coisa poder andar, porque senão não funciona. Senão isso aqui não vai funcionar. Mas mais do que tudo, uma outra coisa que você precisa ter, que as pessoas não fazem, você precisa ter aqui, ó, vou pegar uma caneta aqui que escreva bem. Você precisa ter algum ponto de checagem com exposição do resultado. Essa exposição do resultado a gente chama de endomarketing. Você tem que criar, de alguma maneira, você precisa criar incômodo. Essa exposição de resultado deve criar incômodo no time, para que as coisas possam acontecer. Então, você vai fazendo o marketing, vai criar ponto de checagem, vai criar a exposição dos resultados para criar incômodo na equipe. Tudo isso aqui, todas essas coisas, tem a ver com liderança. E a maioria das pessoas não se preocupa necessariamente com isso. E você, pelo amor de Deus, invista pelo menos, escuta o que eu estou te falando, invista pelo menos 1 hora por dia em formar essa galera, em fazer isso acontecer. Então você precisa investir 1 hora por dia, escuta eu falando, no treinamento dos seus líderes. Isso aqui é um dos pontos mais importantes. Então você precisa investir 1 hora por dia na formação do que hoje você está chamando de liderança. Se você quiser realmente chegar em algum lugar. E aí? Curtiu? Curtiu a live? Aprendeu alguma coisa? Vai levar conteúdo para tua galera? Então, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu fiz um rabisco aqui, ó. Um monte de rabisco.
Se vocês querem realmente que eu abra conhecimento novo para vocês em relação a esse troço todo, eu vou printar isso aqui e vou postar lá. Se bater 150 comentários, escuta que eu vou dar uma sacada foda para vocês amanhã. E vai ser muito foda mesmo, porque amanhã eu vou fazer reunião com a Jéssica e vou estar com a cabeça explodindo de ideias. O que você precisa fazer é muito simples. Você só precisa ir lá e fazer um comentário no post que eu vou deixar dessa live aqui. Tá bom? Tamo junto. E bora pra cima. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.